da PNL, porque a PNL interrompe o padrão limitante e começa com uma outra coisa nova. É importante vocês sempre praticarem. Mas eu quero hoje ainda acabar um pouquinho mais sobre isso, porque como eu falei para vocês, eu quero explicar um pouco a base da PNL para vocês entenderem um pouco. PNL é todo um processo, né, que as pessoas fazem, mas começou com o estudo desses três aqui, porque esses três eram excelentes terapeutas. Virginia Satir, Milton Erickson, Fritz Perls. Eles eram excelentes terapeutas. Eles sozinhos conseguiam resultados avassaladores, em termos assim, que ninguém conseguia. E a PNL veio estudando inicialmente eles três, depois outras pessoas também, que conseguiam fazer essas coisas que ninguém fazia. E a ênfase da PNL foi estudar a estrutura, como eles faziam o que eles faziam. Depois, Richard Bandler continuou a modelar outras pessoas, eles modelaram Moshe Feldenkrais, várias outras pessoas, e outras pessoas que sozinho, por exemplo, conseguiam... eles estudaram mais de 100 pessoas que sozinhas conseguiram superar uma fobia, daí que surgiu a técnica da cura de fobia, né? Eles conseguiram superar pessoas que tinham fobias e uma série de outras coisas assim. A PNL foi modelando o processo de excelência. Então, inicialmente, a hipnoterapia de Milton Erickson, a terapia familiar de Virginia Satir, a Gestalt terapia de Fritz Perls, a teoria das terapias teoria e terapia de sistemas de Gregory Bateson foram os principais estudos que deram origem à PNL. Eu estive com o Richard Bandler várias vezes, ali foi a primeira vez, daí eu fui progredindo, a última vez foi em 2015, quando eu estive com ele, numa das formações que eu fiz, e sempre muito bom, muito atuante, assim, os dois começaram bem jovens ainda. Richard Bandler estourou com 20 e poucos anos de idade. Então, até hoje ele dá cursos nos Estados Unidos, na Inglaterra, todos lotados, assim, pinhados de pessoas. Ele é muito bom naquilo que ele faz e eu gosto muito do trabalho dele. Então vamos entender um pouquinho por que de programação neurolinguística, por que se usa esse nome, né? Na verdade, neuro tem a ver com o sistema nervoso, tem a ver com o cérebro, o sistema nervoso, toda a parte neurológica, como funciona o cérebro, o sistema nervoso, os processos de aprendizagem, tudo que tem a ver com o processo que envolve e leva em consideração o neurológico. Por isso a eficácia da PNL, porque a PNL não trabalha só com um modelo psicológico. Ela é um modelo, mas que tem uma base neurológica muito forte. Por isso que ela é eficaz. Eu gosto muito de uma coisa que o Richard Bandler fala, ele diz assim: eu sou um cientista. Então, para mim, uma torradeira tem que funcionar todas as vezes. Eu não quero uma torradeira que funciona 25% das vezes. Eu não quero mandar um astronauta para a Lua num ônibus espacial que vai funcionar 35% das vezes. Isso para mim não serve. Eu quero uma torradeira que vai funcionar de preferência 100% das vezes até ela quebrar. Né? É a mesma coisa o ônibus espacial. Então ele construiu toda a PNL em cima disso. Por isso o estudo do neuro é tão importante. O que funciona, o que é eficaz, o que já se estudou. Não sei se vocês sabem, gente, nos últimos 30 anos se descobriu muito mais sobre o funcionamento psicológico e neuropsicológico do ser humano do que nos últimos 300 anos. Muito mais nos últimos 30 anos, então tem muita coisa nova e eles continuam atuando. E uma das diferenciais do meu curso é que eu me mantenho conectado com todos esses desenvolvedores, eu trago para essas formações, para essa de hipnose, master em PNL e tal, o que tem de mais novo, de mais recente, que todas essas pessoas estão fazendo, a gente está trazendo e atualizando com o que tem de mais novo, de mais recente, técnicas que eles acabaram de fazer. Tem algumas técnicas que eu ensino aqui que eles nunca nem publicaram, eles só ensinaram em sala de aula, assim. Até acho que para validar, eu faço PNL há 12 anos, né, já fiz o trainer, mas acho que é o grande diferencial quando eu encontrei o André, eu falei, o que esse cara está fazendo? Que ele traz coisa do Michael Hall, coisa do Diltz, vocês vão ver tudo isso às vezes numa técnica só, você vai colocar elementos de várias coisas porque não existe padrão. O cliente às vezes precisa
uma abordagem diferente, ele coloca coisas... Então acho que esse é o grande diferencial. Eu acho que isso é muito importante para todo mundo. Obrigado, César. Eu acho que isso é importante em qualquer estudo, né? Se você se pretende formar pessoas. Então, o neuro da programação neurolinguística tem a ver com todo o conhecimento do neurológico, daquilo que se passa no sistema nervoso, do cérebro e tal. Linguístico tem a ver com essa codificação interna, os significados que nós criamos. Eu tenho medo, eu tenho angústia, eu não posso, né? Ou seja, você está criando um significado na sua vida a respeito da sua experiência, você está dando um significado para a sua experiência. Então, a linguagem não é só o que a boca fala, a linguagem são os significados que arrumam as coisas dentro da nossa cabeça. Então, como é que você está arrumando a sua vida, a sua experiência? Como é que você está organizando tudo isso dentro de você? Quando vocês pegam uma coisa que incomoda, afasta, diminui, congela e faz... Vocês estão usando a neurologia porque vocês estão desestabilizando cognitivamente uma coisa, né, que estava funcionando neurologicamente numa mesma sequência, porque para a PNL o seu problema só é problema porque você está repetindo ele da mesma maneira. Independente dos fatores externos, a parte interna é porque você está repetindo da mesma forma. Você vê que todo mundo que é deprimido se deprime da mesma maneira, nada dá certo para mim. Aí fala aquelas mesmas coisas para si sempre, de novo, do mesmo jeito. Aí faz aquelas mesmas coisas do mesmo jeito, da mesma forma. Claro, o resultado vai ser o mesmo. Né? Então, na verdade, a PNL convida você, primeiro com a questão neurológica e também com a questão linguística. Qual é o significado disso? Então, aquela experiência daquele jeito traz um significado. Quando você experimenta a coisa de outra forma dentro de você, isso faz com que você experimente outra coisa no lugar melhor. Não que isso vá se generalizar para as outras coisas aí dentro de você, mas isso traz uma mudança profunda aí dentro de você. Isso traz um novo significado para você. Então, tem a ver com a linguagem, não só que você fala, mas a linguagem interna, como as coisas estão arrumadas dentro de você. E essa arrumação, justamente é a história da programação que eu impliquei muito no início, que programação não é você programar o outro, é o outro se dar conta de como ele está sequenciando as coisas dentro dele. Né? Ou seja, aquele mal-estar que você sentir, se você tivesse que dar um nome para o seu problema, eu não quero saber o que é, que nome você daria, se é que você ainda se lembra dele? Vamos dizer assim, isso é um exemplo de tal coisa, um exemplo assim, não precisa dizer qual era o problema, mas serviria para qual categoria? Não, seria uma preocupação, Preocupação. Então, por exemplo, uma preocupação, né? O que é uma preocupação? Era uma experiência que você tinha e agora você já se sente diferente, né? Então mudou a história dentro de você. Por quê? Você fez coisas diferentes, você se organizou de outra forma, você experimentou uma nova forma de operar no mundo em relação àquela questão. Então você se reprogramou, não no sentido de programar computador, ser idiota e ter que ser reprogramado, mas no sentido de você escolher outras coisas para você. Então a tal da parte da programação nada mais é do que você pensar em como você está sequenciando e vivendo as coisas dentro de você e buscar novas formas para que você inconscientemente possa a partir de agora experimentar novas coisas diferentes, de outro jeito e de outra maneira. Então tem várias coisas aí, né? Por exemplo, a mente é muito mais do que a superfície que temos consciência. Com base em numerosos experimentos e modelos científicos sobre a neurologia humana, a PNL busca acessar essas facetas não conscientes, as quais geram o sistema nervoso autônomo. Então é o linguístico junto com o sistema nervoso, junto com o sequenciamento das coisas dentro de você. Só voltando na técnica novamente. Sim. Uma diferença na aplicabilidade de estar em pé ou sentado, nesse caso? O que for melhor para a pessoa. Você pode experimentar. Inclusive algumas pessoas, como você disse, não sei se foi o momento, experimenta em outro lugar, de outra forma, de outra maneira. Você vai ajustando para você, isso é só uma ideia. Né? Você pegando o espírito da coisa, você vai ajustando do seu jeito. Só no caso, em relação também ao lado que você estava, tem a questão da sua modalidade dos olhos. Então, no caso, você estava referente ao lado direito da pessoa. Aqui eu não me preocupei muito com isso. Nós vamos ver isso a partir de amanhã. O César vai trabalhar com as pistas de acesso com vocês e tal. E aí vocês vão começar a ficar mais atentos para esse tipo de coisa. Nesse primeiro momento, para isso não tem muita importância. O mais importante é você desestabilizar a mesma história e pensar em algo diferente que possa ser produtivo. Eu vou uma pergunta dele, porque eu lembro que
ele foi olhar para baixo e falou, olha para cima. Foi de propósito? Não, sim, foi, mas vocês vão aprender amanhã. Isso é o seguinte, já se sabe que para 96% das pessoas, quando você olha para o lado direito para cima, você cria imagens com mais facilidade. Você aciona o lado criativo. Então, como eu pedi para ele lembrar de alguma coisa, ele criar uma coisa nova para ele, uma solução melhor, como ele pareceu meio vacilante, eu pedi para ele olhar para cima e para a direita para facilitar o processo. Você criar alguma coisa? Nós vamos ver isso amanhã, exatamente. Então, não só essas pistas de acesso mostram a atividade neurológica que a pessoa está tendo, como elas facilitam o processo. Por exemplo, já se sabe, para 96% das pessoas, quando você olha para cima e para a esquerda, você está lembrando. Então, quando você quiser lembrar de alguma coisa, ajuda se você olhar para cima e para a esquerda, em termos de imagem. Se você quer lembrar do som de alguma coisa, de uma música, ajuda se você olhar para o lado, para a esquerda. Para 96% das pessoas. Vocês vão aprender isso amanhã, como identificar isso. César vai fazer vários trabalhos com vocês a respeito disso. Então, para esses autores aqui da PNL, tendo modelado Satir-Peirce, a PNL determina o valor de ver a pessoa como responsável. Eu gosto muito disso. Porque se você parar para ver a pessoa responsável, responsabilidade é a habilidade de responder. Né? Então, você fica mais empoderado em sua habilidade de responder. Eu acho que isso é uma das coisas que resume melhor o espírito da PNL. A PNL te empodera para você ter mais possibilidades de responder, ser mais responsável, responder ao mundo de outras formas, de outras maneiras que não aquela problemática que você estava respondendo antes, por sua própria vida, ao contrário de algumas psicologias às quais vêm as pessoas como vítimas de seus treinamentos infantis, genética, ordem de nascimento, trauma, etc. Não que essas coisas não sejam verdadeiras, mas quando você mexe nessa estrutura, turma, a partir de agora, e muda completamente a estrutura de algumas coisas problemáticas, isso vai fazer com que você experimente novas coisas diferentes. Vocês veem meu ponto? Tá? Então, é exatamente isso que vocês vão experimentar. Então, a PNL ela foi desenvolvida como um modelo. Né? Na verdade, o Richard Bandler e o John Grinder não desenvolveram a PNL como um estudo acadêmico originalmente. Hoje em dia a PNL é acadêmica, você pode fazer programas de mestrado. A nossa própria certificadora internacional está conectada a várias universidades que desenvolvem programas acadêmicos para as pessoas se quiserem e uma série de outras coisas assim. Mas esse não foi o intuito deles. O intuito deles foi modelar processos de excelência para que as pessoas possam viver melhor. Eles estudaram e modelaram e desenvolveram uma metodologia para as pessoas poderem trabalhar. Ou seja, eles modelaram como é que as pessoas se recuperam de fobias e ensinam isso para outras pessoas. Modelaram como é que você cria metas nós vamos aprender isso até o domingo. Como é que você cria metas com eficácia e desenvolve seus objetivos com excelência. Ensinaram isso para várias pessoas. Né? Então, na verdade, a PNL ela surgiu como uma metodologia. Uma teoria tenta explicar por que um sistema funciona. A PNL simplesmente descreve passo a passo como o modelo funciona. O modelo é uma sugestão. Nós vimos aqui no coaching, quem fez coaching viu comigo modelagem, né? Nós trabalhamos aqui a modelagem. Então vocês viram como o modelo funciona. O modelo ele não é certo para todo mundo. Você não tem que provar cientificamente o modelo. Se o modelo faz sentido para você, você adapta aquilo para você e você vai buscar dentro de você os recursos para poder, inspirado naquele modelo, fazer um processo de mudança. Então a PNL ela não começou com nenhum tipo de preocupação em provar cientificamente. É o que o Richard Bandler dizia. Eu modelei o Milton Erickson, Virginia Satir, Fritz Perls. Eles funcionam. Eu não tenho que provar para ninguém que eles funcionam, porque eles funcionam, todo mundo sabe que eles funcionam. Né? Eu não vou provar aquilo que já está provado. Né? Isso aqui é uma modelagem do que já funciona. Né? Então por isso, e tem várias outras coisas aí que nós vamos ver por trás da PNL. Então é um ensino construtivista e prático. É importante você praticar, porque você nunca vai aprender PNL completamente só entendendo, lendo as técnicas e descrição das técnicas nos livros. Você tem que vir aqui, você tem que praticar as técnicas, você tem que ouvir técnicas de PNL, deixar aquilo funcionar na sua neurologia. E é incrível, gente. A PNL mudou a minha vida completamente, assim. Né? Agora o mais interessante é que nos primeiros anos que eu estudei PNL, minha vida virou de cabeça para baixo para melhor, mas muito melhor foram ao longo de 20 anos. Foi melhor ao longo de 20 anos. Porque você cria novos caminhos neurológicos, inclusive todo um caminho neural diferente.
Hoje em dia, por exemplo, eu virei uma máquina de reagir de uma forma mais produtiva, mais saudável para uma série de outras coisas. Quando eu vejo, eu já estou agindo de forma mais produtiva, proativa em relação a uma série de coisas, e eu nem vejo que eu estou fazendo isso, porque a coisa está tão dentro de mim, na minha neurologia, que eu começo a produzir coisas nesse sentido. Então, o uso contínuo disso ao longo dos anos é muito melhor do que aquilo que vocês vão aprender agora. Eu sei que vocês vão chegar no final do Practitioner, como a gente vê isso todo ano, todo mundo sabe. É bom, nós tiramos várias fotos de vocês vão ver as fotos no final, tá todo mundo assim, né? Porque você trabalha, é igual academia aqui. Né? Você vai na academia, não adianta você entrar numa academia de ginástica e ficar olhando para o aparelho, nem para aula lá e não fazer a aula, que não vai ter efeito nenhum. Você tem que ir lá fazer o exercício e tal, e aquilo mexe na sua estrutura interna. Aqui é a mesma coisa. De tanto você praticar, isso vai mexendo no seu processo interno, porque hoje é o dia que eu mais estou falando aqui, mas a partir de amanhã eu vou começar a fazer, e no final aquilo vai empurrar você para um processo de mudança.